e eu vim falar um pouquinho sobre o segundo capítulo do livro A Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. O segundo capítulo ele é denominado como Ensinar não é transferir conhecimento. E o que seria isso para Paulo Freire? Paulo Freire disse que ensinar não é transferir conhecimento. Ele disse que na hora que o professor coloca o primeiro pé dentro da sala de aula, ele tem que estar preparado para todo tipo de aluno. O aluno pode ficar em silêncio, o aluno pode ter dúvida, o aluno pode simplesmente ter inibições, né? Ficar mais acanhado, e ele tem que estar preparado para isso. O professor não pode impor o conhecimento para o aluno, ele tem que trazer o aluno para si, conversar durante a sala de aula, trazer questionamentos, essas coisas. Ele não pode simplesmente estar dando ali o seu conteúdo e ver que o aluno, ou talvez pensar que ele possa adquirir aquilo, ou contextualizar na sua cabeça, na sua mente, só com o falar, com o impor dele, né? O Paulo Freire diz que um professor que faz isso, que entra na sala para impor, ele não está ensinando, ele está ditando. E o professor não tem que ser assim, a docência ela não é assim. Ela precisa estar conversando com o aluno, trazendo questionamentos. O Freire diz também que a questão de não transferir, de não tentar transferir o conhecimento, ele não deve ser aprendido apenas pelos professores que vão dar aula, mas sim para todo ser, né? Para todas as pessoas que de alguma forma querem levar o conhecimento para alguma pessoa, para alguém, que alguém queira, né? Agora eu vou citar aqui uma das passagens do livro, que ele diz: por mais que me desagrade uma pessoa, não posso menosprezá-la, com um discurso que, cheio de si mesmo, decreta sua incompetência absoluta. Discurso em que, cheio de mim mesmo, trato com desdém do ato da minha falsa superioridade. Ele quer dizer que mesmo que ele saiba ou ele tenha conhecimento intelectual avançado, né, porque todos nós sabemos que Paulo Freire é altamente inteligente, ele não pode andar menosprezando outras pessoas, colocando-as para baixo, porque ele, como docente e como uma pessoa de alta inteligência, ele não pode estar fazendo isso, porque ele mesmo diz, como eu já falei muitas vezes, ensinar não é transferir conhecimento. E a relação entre o certo e o errado, Paulo Freire também diz que não existe isso de certo e errado. Uma pessoa ser certa e errada. Entende? Paulo Freire fala também que o pensar certo, ele não é feito de forma pré-estabelecida. Uma pessoa pré-estabeleceu o pensar certo para aquilo. O certo, ele é subjetivo. Cada um tem seu certo. Não é o certo de dito, de reto. É aquilo que cada pessoa pensa, cada pessoa sabe de si, o seu conhecimento. E é mais ou menos isso que ele tenta falar nesse segundo capítulo. E aí tem várias subdivisões que, ao decorrer do trabalho, ao decorrer do vídeo. O segundo ponto que Paulo Freire fala é: o ensinar exige consciência do inacabamento. O que ele quer dizer com isso? Que o nós, seres humanos, nós não somos seres perfeitos, inacabados. Nós somos seres em transformação. Ele fala também que nós não somos seres que nos adaptam. A gente ajuda a transformar. A gente não deve ser um ser passivo, que fica estático, só esperando tudo acontecer ao nosso redor e deixar lá imposto. O que a sociedade impôs, o que outra pessoa impôs pra gente, fica lá, inacabado. Não. A gente tem que fazer isso, essa transformação, participar da transformação ao nosso redor, da nossa sociedade. E é isso que ele tenta, né? Que ele tenta falar. Em relação a ensinar, existe conhecimento da consciência do inacabamento. E nós, seres humanos, somos esses seres que a gente tem consciência de que a gente é inacabado. Entendeu? Que a gente não é perfeito. A gente tem que ser, né? Esse ser que sabe que todos temos defeitos, que temos que nos adaptar, nos transformar do nosso redor. Em relação às culturas, a gente
só consegue, a gente pensa que a gente se adapta às culturas, mas não, a gente só começa a compactuar, entre aspas, né, entrar em uma cultura quando a gente começa a participar, né, quando a gente começa a se tornar povo da cultura. E isso reforça o que ele disse, que a gente não somos, nós não somos seres que nos adaptam, a gente se transforma, a gente participa, a gente não pode ser um ser estático, passivo, parado. Parte que ele fala sobre quase um complemento da anterior que eu falei, né? Que é o ensinar exige reconhecimento do ser condicionado. O que ele quer dizer com isso? Que nós, ele só reforça, né? Que nós, seres humanos, somos seres condicionados, seres estáticos. A gente tem muita, como posso dizer? A gente tem muita facilidade para ser um ser condicionado, um ser passivo. E uma pessoa passiva, ela não aprende. Se ela não questiona, se ela não participa, ela não aprende. Ele tenta fazer isso na nossa consciência, trazer isso para nós como objetivo, né? Um dos objetivos dessa tese do que ele falou é que tirar da cabeça da criança que o mundo ele é daquele jeito, que ele aprende daquele jeito, ele tem que ser daquele jeito, e não. A criança ela pode fazer o mundo do que ela quiser, transformar ele do jeito que ele quiser, tanto a natureza, não faz nada de errado, claro, mas transformando do jeito que ela pode transformar, do jeito que ela pode aprender, entende? E aí um dos objetivos dessa tese dele, do que ele quer falar sobre a consciência do inacabamento e do ser condicionado. E o 2.3 desse capítulo, ainda do capítulo 2, ele fala: ensinar exige respeito à autonomia do ser educado. Ele reforça mais uma vez que o professor ele não pode impor o conhecimento, ele não pode chegar impondo, né, para os seus alunos esse conhecimento. E um professor que faz isso, ele transgride com a ética, com o ser docente que ele é, e até com o discente que está aprendendo, né? Ele deve entender o seu aluno, ele deve ouvir o que ele tem a dizer, ele deve trazer essa conversa para a sala de aula, realmente respeitar a autonomia, né, do aluno em sala de aula, ouvir o que ele tem para falar, ouvir suas opiniões. E eu tentei, né, exemplificar um pouco esses 3 tópicos do segundo capítulo, e os demais colegas da minha equipe vão tentar também apresentar dessa forma, mais descontraída e que de entendimento melhor, né, para vocês que estão aí assistindo. E agora fiquem com a nossa próxima colega que vai falar sobre as demais subdivisões do segundo capítulo. Dando continuidade no que a Ellen explicou, Paulo Freire, em seu livro, fala que ensinar exige bom senso. E é esse bom senso do professor que pode guiá-lo diante de situações conflituosas dentro de sala de aula, mas que vai exigir autonomia e liberdade na condução, e que possa permitir aos alunos a aprendizagem e que não atrapalhe. Pois existe questões que podem fazer com que a aprendizagem e a condução da aula se torne mais difícil, o que pode atrapalhar nossa profissão, que é tão difícil educar no nosso país. Ele argumenta, por exemplo, que o formalismo incondicional ou tradicional muitas vezes leva o professor a recusar o trabalho que um aluno entregou depois da data prevista, o que contradiz o que o professor apresentou de início, que seriam os prazos. Ensinar exige uma atitude de curiosidade do professor em aprender sozinho, aprender com alunos, aprender com os erros. É o despertar da capacidade, da autonomia e fazer com que esses alunos tenham despertar para o aprendizado. O bom senso adverte sobre a necessidade de observar o aluno e a forma com que ele se porta em sala de aula, seja retraído, imperativo, que conversa, que não gosta de conversar, o que dorme dentro de sala de aula. Isso faz com que ele observe o meio em qual ele está inserido, seja suas condições sociais, suas condições econômicas,
e trazer isso para trabalhar dentro de sala de aula, para que toda a turma possa ver, perceber as diferenças sociais em quais todos estão inseridos. A importância de respeitar os saberes e a ingenuidade dos alunos também é algo importante, que Paulo Freire pontua, tomando decisões a favor do aprendizado, orientando, apresentando conteúdos. E isso não deve ser confundido com o autoritarismo. Assim como há bons professores, também há professores que exercem sua profissão de forma negativa, quando acabam meio que enrolando a aula ou fazendo com que o aluno não tenha um interesse, não desperte um interesse por determinados assuntos, pelas disciplinas, e acabe se dispersando durante a aula. Ensinar existe humanidade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Segundo Paulo Freire, a defesa da educação é parte integrante dos saberes necessários da prática docente e a luta pela dignidade da profissão, que ainda é desrespeitada. E nos últimos tempos, vem sendo ameaçado por projetos de lei que propõem criminalizar a profissão. A luta por si, pelas condições necessárias, pelo mínimo de condições de trabalho é emergente, faz-se urgente nos dias de hoje. Paulo Freire argumenta que a forma como o poder público vem atuando, trabalhando a respeito da educação é algo que vem ameaçando muito a profissão. Paulo Freire argumenta que uma das piores consequências que o poder público aplica sobre esta profissão é a disseminação de uma ideia negativa sobre a profissão, o que causa uma desesperança sobre os professores. E o questionamento de como é possível respeitar a curiosidade do aluno. Bem, se a profissão é arrogante, se o professor trabalha de forma negativa, não procurando ou ensinando um caminho que o aluno possa despertar o conhecimento, as reflexões, é muito difícil agir de forma coerente quando não se gosta do que se faz. Além de não oferecer um mínimo de condições de trabalho dignas aos professores, aos educadores. Não deve se destacar também as frustrações com que o Estado provoca aos professores, além de uma violência que ocorre muito dentro de sala de aula, quando tentam criminalizar os professores, ou tentam passar a ideia de que educar pode doutrinar o aluno, o que não ocorre. Com isso, além das faltas de condições de trabalho ou do salário baixo, há também um abandono da profissão, que os professores acabam buscando outra profissão para suprir a necessidade financeira, o que acaba por desmerecer muito mais a profissão que é educar no nosso país. Isso é necessário acabar com a ideia de que a profissão de educar é um mero bico, o que não é, e sim uma luta constante pelos direitos dos professores, pelos direitos dos alunos, por condições mínimas de trabalho, pela valorização da profissão. Passar a ideia de que o professor é um trabalhador, um educador, que explora, que busca, que quer tornar um aluno um cidadão e que quer buscar a aprendizagem do aluno, torná-lo mais apto e ter objetivo. E essa luta também pode ser através das greves, o que é um direito dessa classe, né, dos professores, que é reivindicar tudo aquilo que é negado pelo Estado, para que haja as condições mínimas tanto para os educadores como para os educandos. Para ele, a informação por si só, decorada, é a primeira a ser esquecida após uma prova, após um trabalho, o que isso acaba sendo trabalhado negativamente na formação do aluno. Uma pedagogia que estimule o aluno a ser criativo, por outro lado, que oferece as condições necessárias, é cada vez mais construtiva para o aluno. E por algum motivo que possa ser recebido dentro de sala de aula, ela pode ser positiva ou negativa para esse aluno. O mínimo de condições técnicas, os conteúdos, as matérias também estimulam o aluno.
que passa a trabalhar com um objetivo dentro de sala de aula e se questiona: para que eu estou estudando? Qual o objetivo dentro de sala de aula? Muitos que não entendem de educação só conseguem enxergar a dimensão conteúdo, o que não acontece, o que não ocorre na maioria das vezes, né? É mais do que isso, é um despertar do aluno, um despertar para a aprendizagem, para a reflexão. Mas quando eles se questionam isso, muitas das vezes as instituições, as escolas ou diretoria apenas responde que é algo que está na grade curricular, que tem que ser estudado, que tem como objetivo passar de ano, atingir sua nota, e é isso. Por ser uma atividade que conecta seres humanos, feita por seres humanos, ensinar envolve as esperanças, as frustrações, o medo das crianças e faz com que a pessoa se torne mais apta a estudar e tenha um objetivo dentro de sala de aula. Para Paulo Freire, o professor não deve pensar igual ao aluno, e sim compreender que ele está ali para despertar, para ensinar e abrir novos caminhos para o aluno. Fazer com que ele se torne mais autônomo, que seja capaz de entender a aprendizagem, se tornar apto a ter capacidade de reflexão, a capacidade de aprendizagem, sua autonomia, além de se tornar mais liberto dentro de sala de aula. O que não pode ser confundido também com a baderna. E o professor a entender que toda essa sua autoridade, sua autonomia, não deve ser confundida com o autoritarismo. Dando continuidade ao que a minha colega acabou de falar, eu vou falar um pouco sobre o tópico 2.1, onde Paulo Freire diz que ensinar exige alegria e esperança. Paulo Freire acreditava que a esperança faz parte da natureza humana. Ele acreditava que a esperança e a educação caminhavam juntos. Ele acreditava que quem tem esperança não pode cruzar os braços para as situações que há na educação. Paulo Freire nos mostra claramente nesse tópico que a acomodação é o oposto que a educação deveria nos representar, como eu falei logo atrás. Ele acreditava também que a acomodação é o oposto do que a educação nos ensina. Através da educação, nós podemos interferir na situação que nós vivemos, com nossos pensamentos. Bom, gente, quando nós temos curiosidade, é como já falo, a curiosidade ela nos liberta, a curiosidade nos faz questionar a situação em que vivemos ou aquilo que aprendemos desde criança. A curiosidade, através da curiosidade, a gente quebra todos os nossos pensamentos e somos restituídos de uma maneira diferente. A curiosidade tem esse poder e nós, como futuros docentes, temos esse papel em mão, de levarmos os nossos alunos a ter curiosidade. A curiosidade, como já dito, não invade na privacidade do outro, é o elemento que leva as pessoas a pensarem. Quando questionamos, isso vai fazer automaticamente que nós e as pessoas que estamos ao nosso redor possam pensar sobre tal assunto.